Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com a participação do deputado Domingos Brazão, do PMDB. Deputado, o Vila, no bloco anterior, perguntou se o senhor não temia a possibilidade de não ter companheiros para compor a chapa, dado o peso do apoio do governador Sérgio Cabral a seu oponente, deputado Paulo Melo. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, tradicionalmente o Executivo exerce, não é no caso do Rio de Janeiro específico, não, há um poder muito grande, até pela concentração que existe de forças e de poder no Executivo, e o Executivo, a partir dessa força incomensurável que detém, passa, de certa maneira, em alguns momentos da vida política nacional, em vários parlamentos, a exercer um certo controle à distância, infelizmente, do Poder Legislativo, dado o poder que detém a caneta, o peso da caneta. O senhor acha que está preparado para esse confronto, já que do outro lado o senhor terá um candidato com a chancela do governo do Estado? Isso não desequilibra o jogo? Olha, eu acho que nós estamos ainda num prazo muito longo, né, do dia da eleição de presidência da Assembleia. Não vejo com naturalidade, como eu disse anteriormente, essa assodação, né, na escolha do nome do presidente. Temos ainda várias questões importantes a serem apreciadas na Assembleia Legislativa, como o orçamento. Nós estamos aí à bica para votar no próximo ano, né? O Estado não pode parar, ao contrário, né? Nós votamos no governador Sérgio Cabral para que ele pudesse dar continuidade a esse processo que nós julgamos vitorioso para o Estado do Rio de Janeiro, né? Agora, a Assembleia Legislativa, que renovou 31 deputados, 39 deputados já estavam na Assembleia, sua grande maioria deputados experientes, deputados que sabem a importância de se ter uma Assembleia onde os deputados possam escolher com isenção aquilo que votem a favor ou contra, apreciar os vetos sem muita pressão, né? É claro, sempre mantendo um bom diálogo com o Poder Executivo. Hoje, nós temos, inclusive, um quadro oposto. Hoje nós temos apoio da maioria dos deputados, tanto dos reeleitos quanto dos novos deputados. Hoje o governo, de maneira assodada, tenta reverter esse quadro. E aí eu pergunto... O senhor está dizendo que se a eleição fosse hoje, o senhor venceria a eleição, é isso? Eu estou dizendo que se a eleição fosse hoje, nós teríamos, assim, chances muito grandes de estar vencendo a eleição hoje. Eleição e mineração só depois da apuração. Mas o quadro hoje é esse. Deputado, quais são as motivações que o senhor tem para se candidatar à presidência da Assembleia? E rápidas, assim, pinceladas, qual seria o seu programa para presidir a Assembleia? O senhor vai mudar a gestão da Assembleia? Em que? Por quê? Nós precisamos de uma Assembleia, no meu entendimento, mais humanitária, uma Assembleia mais próxima do povo do Estado do Rio de Janeiro. Uma Assembleia que esteja fortalecendo as comissões, né, mas, ao mesmo tempo, autorizando, né, as sessões na casa e convidando a cada dia mais o povo a participar, audiências públicas, uma Assembleia que respeite o regimento, onde, uma vez que conste números regimentais de assinatura, os documentos possam tramitar, possam ser encaminhados aos seus referidos órgãos, uma Assembleia mais fiscalizadora, né, que possa estar correspondendo aos anseios da população, ao mundo globalizado, mais transparência, onde a imprensa tenha mais oportunidade de ver o que acontece, enfim. Fiscalizadora mais, uma queixa do atual presidente, muito, que os deputados fazem, são os pedidos de CPIs, que não andam para frente na LERJ. Só assumindo a presidência da LERJ, só vai permitir mais que as CPIs andem, ou só vai... Hoje em dia eles sentam, como se diz no termo da casa, sentam em cima dos pedidos. Por exemplo, tem uma CPI pedida para apurar essas denúncias de compra superfaturada na saúde. O senhor estaria disposto a abrir a casa para fazer mais investigações nessa área? Olha, nós temos que ter a responsabilidade de não deixar a Assembleia Legislativa virar palco de campanhas políticas desse ou daquele candidato, né? Usando um instrumento super importante, que
ter a comissão parlamentar de inquérito, ao ponto de não deixar banalizar, porque é um instrumento importante e que a gente deve preservar para que ele continue sendo respeitado e continue havendo interesse da população pelas CPIs da Assembleia, tanto da população quanto da imprensa. Mas fato é que, havendo o fato determinado, número regimentar de assinaturas, prazo para início e para o término, é claro que as CPIs devam ser instaladas de imediato, se cumprirem, né, esses quesitos constitucionais. Deputado, do ponto de vista da transparência, a atual presidência da Assembleia conseguiu avanços importantes. Alguns avanços. O presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, é responsável por alguns avanços importantes. Nesse caminho, nessa direção, que é da transparência, que tipo de sugestão o senhor poderia acrescentar, que tipo de compromisso o senhor poderia assumir de levar adiante esse projeto de transparência da atividade do Poder Legislativo no Rio de Janeiro? Já que, só para fazer um comentário rápido, antes de passar para você, Vila, já que durante muito tempo, ao longo de muitos anos, criou-se uma imagem negativa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que nos últimos tempos tem se recuperado, mas não ainda na situação desejável, não numa situação perfeita. Ou seja, há uma recuperação, há um processo de recuperação da imagem em curso, mas ainda não totalmente, completo. E que tipo, então, de avaliação o senhor faz desse processo, das medidas tomadas pelo presidente Pisciani, no sentido de garantir transparência ao exercício do Poder Legislativo, e que outras medidas o senhor poderia sugerir para continuar nessa caminhada em direção a uma transparência maior da Assembleia Legislativa? Vila? Eu iria complementar exatamente essa. É muito boa essa pergunta, porque ainda falta a Câmara Federal, por exemplo, a gente tem acesso, a imprensa tem acesso a saber todos os servidores comissionados da casa, com nome e tudo, e o gabinete que estão. E a gente tem acesso bom acesso às contas. E a LERJ a gente não tem acesso a isso. Seriam dois exemplos que... Eu acho que na gestão do atual presidente, Jorge Pisciani, gestão essa que nós participamos, não como membro da mesa, né, nessas 4 vezes em que o Pisciani teve a oportunidade de estar à frente da LERJ, o deputado Jorge Pisciani vem buscando a cada dia esse esforço, né, de trazer a Assembleia também mais transparente. Eu queria destacar aqui a TV LERJ, né, a TV LERJ foi uma conquista da gestão do deputado Jorge Pisciani. Exatamente. E através da TV LERJ, o eleitor, enfim, o cidadão do Estado tem oportunidade de acompanhar as sessões legislativas, acompanhar também audiências públicas, acompanhar as comissões parlamentares de inquérito, acompanhar as comissões, audiência das comissões, muitas vezes, inclusive, indo fora, né, do espaço físico da Assembleia. A TV LERJ busca matéria fora, a TV LERJ tem avançado. Eu acho que nós devemos fortalecer a TV LERJ, né, como instrumento que possa estar cobrindo todas as comissões, realmente, tudo que acontece dentro do Parlamento, é um ponto importante. Continuar nessa linha de avanço. A rádio, eu acho que também é importante que a gente tenha uma rádio que possa estar, né, tanto na faixa M quanto FM, divulgando o Parlamento em tempo real. E em relação ao que o Vila Verde comentou, né, de não tem porquê, se tem alguém contratado pela Assembleia Legislativa, tem a publicação no Diário Oficial, então não tem porquê não ter o conhecimento da população. Haveria, quer dizer, como se colocar, quer dizer, todas essas informações na internet, quer dizer, na realidade, você tem uma radiografia de números e dados, de contratados, cargos comissionados, tudo isso ficar disponibilizado na internet para consulta popular? Sim, eu não vejo problema nenhum nisso, ao contrário, eu, sinceramente, não sei se estão todos disponíveis, eu acredito até que estivessem. A Câmara Federal, é obrigação. Federal e o Senado são bons exemplos disso. A gente acessa lá, se eu tiver um nome de funcionário, eu tenho como saber no gabinete de qual parlamentar ele está,
Não é funcionário de carreira da casa, funcionário que ocupe cargo por confiança. Cargo de confiança, sei. Eu acho saudável, inclusive. Esse tipo de medida, eu já me disse surpreso aqui de não estar acontecendo dessa forma, né? Eu acho que tem que ter. Não tem problema nenhum, a Assembleia tem que cada dia agir com mais responsabilidade, com mais transparência, dando satisfação a quem, em última análise, é o responsável por aquilo, que é o contribuinte do Estado.